Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célio Martins. Eu que vou estar passando o curso Administrador Tecnológico para vocês. Tá? Esse curso é um curso dividido em 10, são 10 cursos dentro de um. Tá? Então nós vamos, não nessa ordem que eu vou estar falando, tá? Mas os cursos que nós vamos ver nesse decorrer. Tá? Nós vamos ver atendimento ao público, secretariado, assistente administrativo, auxiliar financeiro, RH e departamento pessoal, planejamento estratégico, analista de mercado, marketing e vendas, logística e empreendedorismo. Eu vou estar com vocês nessa pandemia. Tá sendo um curso fora dos padrões, vamos dizer assim, tá? Porque nós não estamos presencial, mas nós vamos fazer as aulas online. Tá? Eu vou estar acompanhando vocês no horário das aulas. Tá? Eu vou estar mandando sempre o vídeo para vocês. Tá? Vai ter sempre um exercício no final. Tá? Na apostila de vocês também tem exercícios. Então o que nós vamos fazer? E o que isso mostra? Tá? Porque o curso de vocês nada mais é do que toda a parte administrativa juntamente com a parte de tecnologia. Tá? Nós casamos as duas áreas. Tá? São áreas separadas, mas que andam sempre juntas. Ok? Então, o que nós vamos fazer nesse decorrer do curso? Tá? Mostrando o valor da tecnologia no dia de hoje. Imagina se nós tivéssemos, naquela época que se parou tudo, tivéssemos que fechar as portas e não ter de maneira nenhuma nenhum conteúdo a passar para vocês. Tá? Vocês estão iniciando o curso de uma maneira diferente. Mas vamos torcer também para que em breve nós possamos estar juntos aí, fazendo o curso presencial, fazendo as dinâmicas, ok? Que se possa fazer dentro de um curso como esse. Ok? Agora nós vamos para o computador, tá? Nós vamos começar aí o curso de vocês, não nessa ordem, tá? Que eu falei para vocês aí, tá? Mas nós já vamos estar dando início ao nosso curso. Ok, pessoal? Qualquer coisa, eu tô no grupo, tá? Podem me chamar, fiquem à vontade, tá? Vou estar acompanhando vocês desde o início da aula de vocês. Qualquer dúvida pode me chamar, ok? E um detalhe, não deixe de colocar o seu nome, assim que você já começar a assistir essa aula, para que eu possa colocar presença para vocês. Ok, pessoal? Então vamos para o computador. Pessoal, como já me apresentei anteriormente, agora vamos aqui para nossa apresentação. O que nós vamos começar no curso? Nós vamos fazer primeiramente marketing e vendas, ok? E o que nós vamos fazer aí? Vamos dar início aqui. Estamos no capítulo 1. Primeira coisa, quando a gente fala de marketing e vendas, é separar o que é cada um. Tá? Como naquela minha apresentação eu disse, né, que a área administrativa e a tecnológica hoje anda lado a lado, se tornando praticamente uma, a mesma coisa o marketing e vendas. Só que eles têm uma diferença, né? Por exemplo, o marketing é o responsável para você captar, para você trazer o seu cliente, para você transformar isso em vendas. Tá? Hoje nós temos um leque de opções para se fazer marketing. No decorrer do curso nós vamos ver isso. Por exemplo, hoje muita gente vende somente usando o Facebook e Instagram. O que antigamente era um monstro para alguns empresários, tá? Tinha empresários que não gostavam nem de se ouvir falar, eu já tive clientes que aconteceu isso, a gente dá a ideia da pessoa criar um e-commerce ou mesmo começar a venda devagarzinho pelo Face e Instagram, a pessoa falar que não queria de forma alguma. Tá? E no decorrer
vamos dizer assim, do andar das coisas, a pessoa foi abrindo a mente e hoje praticamente se vende mais pela internet, apesar também dessa pandemia, né, que mudou muita coisa, muita gente teve que mudar, se reinventar. Então o que aconteceu? Hoje tem gente que vende praticamente ou empata a venda presencial com a da internet ou vende muito mais pela internet, que é o que a maioria acontece, tá? Então, por exemplo, não é porque você, vamos dizer assim, você tem o seu próprio negócio, tá? Você vai fazer consultoria, alguma coisa desse tipo, e vai entrar num cliente, o cliente talvez é resistente a alguns detalhes. É lógico que você não vai pegar um machado, partir a cabeça dele para enfiar as coisas na cabeça dele, vamos dizer assim, né? Num termo aí até meio banal. Mas o que você tem que fazer? Você tem que convencê-lo a que aquilo dá resultado, que aquilo que você pretende impor, fazer na empresa dê resultado, tá? Então vamos dar continuidade aí. Então o marketing é tudo aquilo que você vai fazer para que se traga um resultado, para que se traga, por exemplo, você está trabalhando numa loja, você vai fazer uma determinada ação de marketing para trazer o cliente até a loja. Ou mesmo se você tiver um e-commerce, você tem que fazer um trabalho para essa pessoa começar a visitar e te conhecer para efetuar uma determinada venda. E as vendas nada mais é do que o cliente chegar e comprar aquele produto que você divulgou através do seu marketing, ok? Na apostila de vocês está igual nessa apresentação que eu coloquei, tá? Então o que eu coloquei aí do marketing? Ó? Marketing é o grande responsável pela captação, imagem e relacionamento. A sua missão é ajudar a empresa a atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Essa equipe faz um trabalho massivo de educação e insere desejos nas pessoas para amadurecer a ideia de compra, através da comunicação nos mais diferentes canais. Aí entra Face, e-commerce, entra o Instagram e uma série de outras coisas aí que a gente vai ver no decorrer do curso. E vendas se sustenta no poder de conseguir, confiando aos vendedores o reforço para destacar os benefícios e vantagens do produto ou serviço. Vender requer outras habilidades que não se encontram no marketing, mas que são essenciais para que um ciclo se complete com sucesso. Pessoal, não adianta você querer falar assim, não, eu vou vender, se você não se preparar, se você não estudar para isso, tá? Porque o vender não é só você chegar, o cliente chega, eu queria ver uma determinada televisão. Essa televisão é tanto, divide em tantas vezes. Não é só isso. Você tem todo um trabalhar para se conseguir fazer essa venda, tá? Aqui embaixo eu ainda coloquei, ó, podemos dizer que é igual a um casamento. Duas pessoas com criações diferentes, personalidades diferentes que se juntam para formar uma família. Ok? Então vamos dar sequência aí. Outra coisa que no setor de marketing e vendas, desses dois setores principalmente, vocês vão ver muitas reuniões acontecerem, tá? Teve uma época da minha carreira que eu era meio receoso com reunião. Por quê? Entrava-se em reunião, falava e nada se resolvia. Então a reunião, até eu coloquei na apostila de vocês quando eu desenvolvi esse material, que a reunião tem que ser criativa, objetiva. Por que objetiva? Não adianta nada nós perdermos 1 hora e meia, ou seja, 2, 3 horas, fazendo uma reunião e isso não surtir resultado, não ver diferença. As reuniões têm que ser feitas para dar soluções. Porque tem muitas empresas que fazem reunião que não chegam a lugar nenhum. E se perde horas fazendo essas reuniões para não ter objetivo, tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu coloquei algumas dicas aí para que nós possamos preparar uma simples reunião, tá? Então o que eu coloquei aí, ó, de dica?
Prepare a agenda da reunião com antecedência. Não é nós chegarmos, por exemplo, numa segunda-feira de manhã, chegar e falar assim, hoje nós temos reunião. Tá sem nada preparado, não existe isso. Tá? Não tem como se uma reunião fluir desta maneira. Ela tem que ser preparada, agendada, exceto alguns casos excepcionais. Tá? Mas eu não aconselharia esse tipo de reunião. Temos que pôr o pé no chão e fazer uma reunião preparada, fazer uma ata, montar do que vai ser os objetivos da nossa reunião. Tá? Talvez existe até a possibilidade de colocar grupos separados, fazer reunião em vez de todo o conjunto, não. Separe os pontos, separem, por exemplo, pode fazer uma... Vamos pegar um exemplo de escola, tá? Não adianta nada eu colocar juntos numa reunião, por exemplo, pessoal de vendas, pessoal de pedagógico, pessoal financeiro, sendo que eu vou discutir algo pedagógico. Tá? Não adianta eu parar 3 setores para resolver o problema de um. E muita gente faz isso. Porque aí começa a falar do financeiro, começa a falar das vendas, e isso não chega a lugar nenhum. Então, por exemplo, eu estou tendo que reajustar o meu setor pedagógico, a minha coordenação, os meus professores. Então, eu sento, preparo algo para esse setor. Ok? Depois, aí eu já coloquei até na sequência, né? Chame apenas quem é necessário. Então não adianta, por exemplo, eu ter uma reunião para definir algo pedagógico, chamar financeiro, chamar pessoal de vendas, de marketing. Tá? Então não tem o porquê disso. Ok? Mudar o local da reunião. Por exemplo, por que isso? Se você fizer a primeira etapa, planejar a reunião, você consegue, por exemplo, e se a empresa tiver financeiramente bem para fazer isso, vá para um outro lugar, vá para um lugar descontraído, um restaurante, fecha um período do restaurante para a empresa. Tá? Hoje você tem lugares aí que você pode locar apenas para fazer reunião uma determinada quantidade de horas. Tá? E faz um coffee break, algo bem interessante. Ok? Senão, o que vai acontecer? Já está aquele clima, usando a área pedagógica que eu falei anteriormente, já fica aquele clima estranho, tá? E vai fazer na empresa ainda, são muita gente movimentando, pessoal de vendas, vamos falar assim, tá no laboratório, chega para mostrar, por exemplo, você tem uma área que tem um lugar específico para reunião, mas tem blindex, aí a pessoa de vendas vai passar com o cliente, vai ficar mostrando, aí vai tirar a atenção do pessoal. Então tem tudo isso que tem que ser organizado, tá? Então tem que ser algo, a reunião tem que ser, por exemplo, o mais curta possível, o mais objetivo possível, tá? Aí na sequência que eu coloquei aqui, ó, propõe atividades criativas antes de começar, tá? Faz uma dinâmica antes de iniciar, faz algo criativo para quebrar aquele gelo de reunião. Porque nós sabemos quando somos chamados para uma reunião, a gente já vai com aquela apreensão e é complicado. Então, é algo para se criar, se quebrar o gelo, né? Na sequência, eu coloquei recursos audiovisuais, tá? Tem muitos, por exemplo, aqui eu até coloquei filmes que eu acho, por exemplo, não vamos pensar em filmes longos, mas seriam opções aí que você tem para criar. Por exemplo, tem vídeos motivacionais curtos, tá? Que tem uma mensagem maravilhosa com curto tempo. Então isso ajuda muito, tá? Por exemplo, vai mostrar gráfico, não fica passando o papel, joga isso no projetor, joga isso num telão. Aí já entra aquele outro local, se na empresa não tiver
como fazer isso, pegue um local. Hoje tem locais aí que locam as salas com toda a estrutura para isso, para uma reunião, ok? Então, e por exemplo, quando você for fazer algo para projetar, não joga aqueles cheio de cor, desenho, texto junto, não. Faz algo bem clean, como se dizia um amigo meu. Faça algo clean, limpo, mas que seja que a pessoa bata o olho e enxergue, entenda aquilo que está falando, tá? Aí já vem falando do coffee break embaixo, né, que é ofereça lanches aos participantes, que nós já falamos anteriormente aí, tá? E outra coisa, né, em reuniões mais demoradas é importante ter alguma refeição. E com certeza água para os participantes. Depois de certo tempo, as pessoas que eventualmente ficarem com fome ou sede não conseguirão mais concentrar, isso é fato. Tá? E também não pode ser aqueles lanches pesados, né? Tem uma bolachinha, um salgadinho, aquele salgadinho pequenininho que hoje tem. Tá? Então, eu trabalhei numa empresa toda terceira semana, toda semana do mês ia, por exemplo, primeiro era o pessoal da administração, a segunda reunião o marketing, a terceira reunião o pedagógico, tá, com os coordenadores. Então a gente sempre a gente ia um dia antes, né, dormia no hotel e ia para a empresa. Era algo interessante, a gente já chegava, tinha suco, tinha bolacha, tinha o salgadinho, café, e nada pesado. Isso, por exemplo, já chega para descontrair, porque você encontra um funcionário de uma outra unidade, vai trocando ideias, e a reunião já começa antes mesmo de estar a direção falando com a gente. Vamos dar sequência. Escolher o melhor horário, né? Por exemplo, vamos se dizer assim, você trabalha período da manhã, aí eu marco a reunião à noite, tá? Mas sempre tem um horário que se encontra, tá? Você faz período manhã e tarde, outra pessoa faz tarde e noite, tá? Então nesse período de confronto à tarde, que seria o período ideal para a reunião. Não adianta você pegar, por exemplo, tem um pessoal que trabalha à noite, você marcar reunião para amanhã, tá? Por exemplo, as pessoas também têm outros compromissos. Por exemplo, nós temos aquele nosso horário. Manhã e tarde, por exemplo, então eu sei que eu posso fazer um compromisso à noite. Eu trabalho tarde e noite, eu sei que nesse horário eu estou dentro da empresa, eu vou fazer meus compromissos durante a manhã. Tá? Então, e o que acontece muito hoje, isso é uma opinião minha, por exemplo, nessa crise que se passa o país, junta com pandemia. Hoje você chega numa empresa, a empresa fala assim, não, você tem que fazer isso, porque senão eu vou pegar alguém que faça. Aí nós vamos lá na frente, tá? Eu vou falar sobre isso, tá? O porquê de você se preparar. Muita gente fica esperando a empresa bancar treinamentos. Não espere, pessoal, não espere, tá? Monte, por exemplo, eu tenho meus clientes, tá? Eu tenho os meus cursos, eu tenho os meus alunos. E o que eu faço? Tá? Eu tenho determinados clientes que eles precisam de algo bem específico. Então, por exemplo, eu me preparei para isso, para passar esse algo específico para eles. Só que eu não esperei a empresa. Tá? Faz pouco tempo que não estou falando da empresa, tá? Da escola que vocês estão. Eu estou falando assim, eu trabalhei numa empresa por 10 anos. Tá? Essa empresa dava treinamento, mas tinha cursos que eu achava necessário eu ter. Tá? Eu sempre busquei isso fora. Por quê? No momento, talvez você ache uma outra oportunidade, ou a empresa te desliga, você tem bagagem, tá? Tem muitas empresas que se vê que você está buscando
que você está estudando, que você tenha, porque você vai apresentar algo, que você tem algo de diferente. Você vai ter o diferencial. E isso também chama a atenção de outras empresas. Tá? Então, mas mais pra frente a gente vai falar disso, eu vou chegar no ponto que eu quero falar isso para vocês. Ok? Então, na sequência, não mude de assunto, tá? Não adianta a gente tá falando aí vou falar de novo do pedagógico, tá? A gente está falando do assunto pedagógico e eu vim aqui começar a falar de financeiro para os meus professores e coordenadores, tá? Isso eu estou falando no âmbito de escola, tá? De uma empresa de cursos profissionalizantes, igual a escola que vocês estão, tá? Então não adianta fazer isso. O foco vai se perder, as atenções vão ser mudadas e o que a gente precisava mesmo fazer vai se quebrar, ok? Sucesso de uma reunião. Tá, assim, pessoal, se vocês fazer uma reunião muito maçante, se nós formos criar uma reunião, ficar aquela coisa maçante, vai se dispersar, nós não vamos conseguir chegar ao objetivo. E não chegando ao objetivo, nossa reunião será um fracasso, tá? Além de se perder dinheiro. Porque se nós ficarmos 2, 3 horas em uma reunião e nada for resolvido, é dinheiro jogado fora, tá? Porque você tem funcionários, colaboradores nas suas empresas que você tem aquele horário que ele faz. Quando você tira ele daquele horário para fazer uma reunião, essa reunião não surte efeito nenhum, não tem resultados, não tem objetivo, o objetivo não foi alcançado, você perdeu o dinheiro, ok? Então vamos lá. Chegou numa parte que eu queria mostrar para vocês, como fazer seu marketing pessoal. O que é um marketing pessoal aí? Tá? Eu coloquei aí para vocês, é uma estratégia composta de ações cujo objetivo é qualificar a imagem de um profissional. Tá? Pense em vocês aí. Tá? Já vai pensando aí no o que vocês gostam. Tá? Em que vocês se destacam. Pensem nisso aí pra gente, no final, eu vou jogar algo aí para vocês. Tá? Então, por exemplo, quando você faz um marketing pessoal, e o que seria o marketing pessoal? Vamos falar assim, em termos um pouco aí, como se dizer assim, como que eu vou dizer, o que seria, vamos pensar assim, ó, uma roupa, tá? Isso ajuda muito no seu marketing pessoal. Imagine você, vamos pensar em estratégias. Você vai para a menina, para a moça, você vai buscar um trabalho de ser por exemplo, numa empresa que você ficou sabendo que está precisando de uma secretária, tá? E você já viu, você já procurou saber, isso é interessante, tá? Antes de você. Talvez, o que acontece hoje? Muita gente vê lá, vamos pegar no Face ou no jornal, tá passando lá na IPTV, empresa tal tá procurando uma secretária. Vamos pegar por aí, tá? Leu no jornal da sua cidade, empresa tal contrata secretária. Tudo bem, até aí não tem nada que desabone a sua vestimenta. Vamos pegar assim. Só que, por exemplo, você já passou perto da empresa, você mandou, vamos voltar, você mandou seu currículo, a empresa te chamou. Procure saber como que se veste como que a empresa veste as suas secretárias, tá? Ou como a empresa pede para as suas secretárias irem trajadas. Por quê? Imagine você, tá? Você vai para uma entrevista, você mandou seu currículo, o pessoal te chamou para a entrevista. Aí você vamos pegar assim, 5 moças que foram chamadas, tá? Gostaram do currículo de vocês, vocês foram chamadas. 5 pessoas, 5 moças estão lá para entrar
nessa vaga para secretária. Aí, por exemplo, uma se destacou porque foi procurar ver qual que era o traje que a secretária usa. Então ela tá com uma sainha até no joelho, uma camisa, né, que é o traje que as secretárias dessa determinada empresa trabalham. Aí tem uma com shortinho, tá? Camisa cavada, chinela de dedo para entrevista. Então nós temos que tomar cuidado com essas, vamos falar assim, isso é um marketing, isso é o seu marketing pessoal também, tá? Porque você vai chegar numa entrevista, a pessoa já vai notar aquela que foi com um traje semelhante ao que se usam dentro da empresa, tá? Agora, por exemplo, você foi chamada para trabalhar no atendimento de um clube, tá? Você mandou seu currículo e tal. Aí vou inverter os papéis. Você não vai chegar lá de um vestidinho, uma sainha até no joelho, tá? Com camisa social feminina, tá? Aí sim você teria que ver o traje, por exemplo, vai de tênis, uma bermudinha, tá? Uma camiseta despojada, algo desse tipo, tá? Então tem os locais, por isso eu falo de você procurar, mandou o currículo, foi chamado, procure saber como que a empresa se trabalha, tá? Você prepara o seu marketing, você já vai com o seu marketing pessoal, ok? Porque, por exemplo, igual currículo, pessoal, quando chega determinados currículos na mão da gente, que é complicado. Até o pessoal fala que eu sou muito chato. Minha esposa mesmo fala, nossa, você é chato. Mas, por exemplo, esse tempo para trás nós estávamos fazendo, eu estava ajudando numa empresa num processo seletivo, e nós pedimos alguns currículos. Chega currículo, isso tanto menina, tanto menino, tá? Homens, mulheres, com copos de bebida na mão. Tinha jovem com garrafa de cerveja na foto do currículo. E eu, Célio Martins, não contrato. Eu não contrato. Porque, no meu entender, vamos pegar aí, a maioria das empresas hoje trabalham nos finais de semana. Tá? Aí a pessoa manda foto de balada. Não, nada desabona, tá? Acho que principalmente os jovens tem que saem, se divertem, tá? Mas o currículo, pessoal, é algo profissional, tá? Foto de balada, inclusive, eu sou no ponto de contratação, por exemplo, colocou o Face, depois eu vou mostrar meu currículo, eu coloco também meu Face, meu Instagram, porque muitas empresas hoje usam o Face para contratação. Então, por exemplo, que você adora colocar suas fotinhas com cerveja na balada, então fiquem atentos a isso, tá? Muitas empresas hoje buscam nas redes sociais o seu perfil, ok? Então cuidado com isso, tá? Aí muita gente fala assim, mas o Face é meu. Então, mas a empresa pode estar olhando as suas redes sociais para te contratar, ok? Aí, na sequência que eu coloquei, tem um objetivo. Não adianta trabalhar seu marketing pessoal se antes não estiver estabelecido um objetivo bem claro sobre o que você deseja alcançar. Aí entra naquilo que eu acabei de falar, tá? Por exemplo, pense no que você deseja. Promoção, está de olho em uma vaga na concorrência, tá? Deseja mudar sua área de atuação. Pessoal, eu trabalhei por 16 anos, tá? 10 somente em uma empresa, na área de escolas,
tá? Profissionalizantes. No decorrer do tempo, resolvi mudar de áreas. Tá? Eu fui trabalhar com marketing em uma rede de lojas da cidade. Tá? Fiquei 3 anos trabalhando nessa área. E não me arrependo. Por exemplo, conheci novas pessoas, conheci novos empresários, fiz novas amizades, tá? E saí um pouco daquilo que fazia 16 anos. O que acontece quando você faz... Por exemplo, eu tinha tanta confiança em tudo que eu fazia nos 16 anos que eu trabalhei na área de educação, que teve um tempo que eu me deixei de estudar, de buscar coisas novas. Depois me deu um estralo, falei assim, tô errado. Eu preciso buscar algo novo, tá? E tive essa oportunidade de trabalhar com marketing nessa rede de lojas, tá? E, por exemplo, estudei, aí voltei novamente a trabalhar na área das escolas profissionalizantes, mas com outra cabeça, procurando sempre me qualificar, tá? Querendo saber aquilo que me deixava mais entusiasmado, mais para cima, para mim fazer o meu trabalho com excelência, tá? Então eu aprendi a me conhecer também. Muitas das vezes eu chegava em casa antes dessa nova etapa. Sempre minha menina, minha esposa sempre falava: o que aconteceu hoje? Você tá estranho, tá calado. E eu fui vendo que eu estava tão acostumado com o meu dia a dia que tinha virado rotina e eu estava deixando de me aperfeiçoar naquilo que eu gostava de fazer, tá? Então, por exemplo, eu comecei a buscar informações para saber o que eu gostava. Por exemplo, eu estava num cargo de liderança e eu tinha que mostrar para os meus... Eu nunca falei subordinados, tá? Sempre colaboradores. Tem muita gente que não gosta de usar a palavra colaborador, tá? Mas eu gosto de usar. Era aquelas pessoas que estavam colaborando comigo no nosso dia a dia, tá? Então, quando eu dei aquele estralo que eu precisava voltar a estudar, voltar a buscar coisas novas, eu busquei e tive a oportunidade de voar mais longe. Então, o que nós precisamos? No dia a dia, sempre busque evoluir, tá? Nunca fique parado. Estou ganhando bem, não preciso de mais nada. Não fique pensando somente no salário, tá? Aí já vem a parte que eu queria falar para vocês. Invista em qualificação. Talvez, principalmente hoje, muitas empresas não pagam qualificação por funcionário. Mas você pode, separa um dinheiro do seu salário e busque qualificação. Estude. Pode ter certeza que outras empresas vão estar de olho em você, vão estar de olho em seu currículo. Procura palestras, vá em palestras, tá? Tem um treinamento, faça o treinamento. Aí você vai falar assim, mas eu estou pagando para acrescentar para a empresa. Não, você não está acrescentando na empresa, você está acrescentando para a sua vida profissional, tá? O conhecimento você que vai levar. Pense, imagine nisso. O seu gerente, o seu administrador, mesmo a empresa não bancando a sua qualificação, ele está vendo que você está buscando. Você acha que ele vai querer perder um funcionário desse, um colaborador desse? Eu não gostaria de perder, tá? Por quê? Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você se desligar da minha empresa, já tem outra empresa lá fora querendo o seu conhecimento, sabendo que você busca sempre estar melhorando no seu trabalho, tá? E você qualificando, você está você se qualificando,
você está crescendo profissionalmente você mesmo, tá? Você tem que parar com esse pensamento assim, eu estou pagando o meu estudo, sendo que a empresa poderia pagar. Não, o conhecimento é seu, tá? Você vai levar ele para onde você for. Pode ter certeza, se a empresa que você está hoje não te reconhece, não reconhece o seu esforço, outra empresa lá fora vai reconhecer. Pode ter certeza disso. Tá? E muitos empresários hoje, voltam àquilo que eu estava falando lá no início da nossa aula, chegam em você e falam assim, preciso de você em tal horário, se você não puder, já fala dessa maneira, né? Se você não puder, tem outras pessoas, tem um bando de pessoas lá fora querendo o seu lugar. Realmente, pessoal, realmente, você está empregado, tem uma série de pessoas lá fora querendo o seu posto. Mas se você está buscando qualificação, se você está buscando melhorias para a sua profissão, pode ter certeza que tem um bando de empresas lá fora também querendo um funcionário como você, ok? Um colaborador como você. Tá? Aí, outro detalhe, fique atento à sua postura. Aí vai entrar naquela parte que nós estávamos falando anteriormente. Fique atento à sua postura. É importante manter contato visual, mesmo quando o assunto em pauta é delicado. Aliás, especialmente nessas situações. Pode até parecer bobagem, mas os pequenos detalhes faz toda a diferença. Aí, por exemplo, eu dei um exemplo aí, quer um exemplo? Só de olhar nos olhos do seu colega de trabalho, você já demonstra transparência e sinceridade em manter o contato visual. É muito importante mesmo. Aí eu volto a falar, né? Quando o assunto em pauta é delicado. Aliás, especialmente nessa situação. Evite olhar para as mãos, para o chão. Tem gente que está conversando com a gente, está olhando para o teto. Parece que está procurando formiga nas paredes. Tá? Postura do corpo, não vai chegar, sentar, vai numa entrevista de trabalho, você deita na cadeira lá, fica todo relaxado na cadeira. Tá? Isso é muito complicado. Então nós temos que ficar atento, braço cruzado também, coloquei aí, mão no bolso. Então vocês precisam ficar atentos a determinadas situações aí que pode prejudicar somente numa entrevista de trabalho aí, tá? E isso, volto a falar, é o seu marketing pessoal, ok? Vamos continuar. Cuide do seu visual, aí já é da aparência, né? Aqui, no anterior, nós estávamos falando, fique atento à sua postura. Tá? Então, por exemplo, a maneira de sentar, sempre olhar. Por exemplo, você está sendo entrevistado ou está conversando com um colaborador, sempre olha no olho. Tá? Isso demonstra confiança. Já nessa parte aqui, cuidar do seu visual, aquilo que nós falamos anteriormente, eu dei até o exemplo aí do tipo de roupas. Né? No finalzinho aqui, porque em uma sociedade que valoriza tanto a aparência, goste você ou não, seu visual é o cartão de visita. Aí entra naquela parte que eu comentei lá, né, quando você é chamado para uma entrevista de secretária. Tá? Só tanto para o homem, tanto para a mulher. Tá? Hoje tem muitos homens também que são secretários aí e fazem um excelente trabalho. Você tem que aprender a ouvir, tá? Tanto o cliente, tanto o colega de trabalho, o seu chefe. A palavra chefe aí que eu coloquei, tá? A gente sempre fala, né? Existe o chefe e o líder. Tá? Não gosto muito, coloquei a palavra chefe para ficar mais claro, mas o líder, né? Existe uma diferença em chefes e líder também. Depois, no decorrer do curso, nós vamos falar sobre isso, ok? Melhorar a comunicação, aí já entra qualificação também. Existe vários DVDs, tá? Que te ensinam a comunicação, oratória. Depois nós vamos falar sobre oratória também. Eu tinha um sério problema até hoje. Eu tenho dificuldade, às vezes eu sou tímido, tá? Mas deixa aí, a hora que a gente chegar no oratório a gente fala disso. Vamos dar sequência aí.
honre seus compromissos e seja pontual. Tá? Por exemplo, numa entrevista de trabalho, por exemplo, você vai apresentar algum produto para um fornecedor, para um cliente, né? Desculpa. Você tem que ser pontual. Marcou aquele horário, chegue no horário. Tá? Por exemplo, vou voltar no marketing pessoal. Você foi chamado para uma entrevista, chegar atrasado, você já perde ponto. Tá? Você vai fechar um negócio e tem um horário marcado para você apresentar aquilo que você ofereceu para o cliente. Chegue no horário. Chegou atrasado, você vai perder ponto. Ok? Aí eu até coloquei aqui, quero uma dica. Aprenda a gerenciar melhor seu tempo. Dê preferência. Tente sempre chegar 10 minutos de antecedência a todo e qualquer compromisso. Esse cuidado passa uma imagem de pessoa comprometida e interessada. Aí volta, seja um bom líder. Tá? Aí nós tiramos aquela palavra chefe, tá, que nós usamos anteriormente, e entramos na palavra que eu gosto de usar, que é líder. O chefe, eu sempre falo, é aquele que impõe. Tá? O colaborador faz com medo de represária. O líder não. O líder sabe escutar a sua equipe. Tá? Ele conhece a sua equipe. Tá? Ele não precisa chegar com os 2 pés no peito, vamos dizer assim, para conseguir algo. Ele sabe conversar, ele sabe discutir algo que precisa ser melhorado na relação de trabalho. Ok? Então, por exemplo, o líder tem uma postura diferente do chefe. O chefe é aquele que impõe, o líder é aquele que respeita e que sabe ouvir toda a equipe. Ok? Faça networks. Tá? O que seria? Tá? É trabalhar e ampliar sua rede de relacionamento. É uma dica básica do marketing pessoal isso. Tá? Afinal, você precisa de parceiros, assim como necessita de seguidores e fãs nas suas redes sociais, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem que sempre trabalhar o seu relacionamento, ok? A sua rede de relacionamento, tanto profissional, tanto pessoal. Tá? Então isso ajuda muito. A sua vida profissional é algo que vai te facilitar muito, tá? Invista em algo seu. O que eu coloquei aí, assim, invista algo seu? Volto a falar, sabe algo que você sabe que você faz bem? Que é algo que te ajuda? Você sabe, por exemplo, você fala assim, eu faço isso de forma tranquila e sei fazer. Tá? É uma habilidade que você tem, se alguém passar algo para você falar, para você fazer, você vai falar assim, não, isso eu tiro de letra. Tá? Então, invista nisso, treine mais isso, sempre se qualifique mais, tá? Se capacite mais nisso. Agora, eu vou voltar a falar da sua imagem virtual. Tá aqui, ó. Coloquei aí. Cuide de sua imagem virtual. O que é isso? A internet pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Depende de você. Eu volto a falar. Por exemplo, dependendo do que você está postando nas suas redes sociais. Tá? Empresas hoje, muitas empresas, tá? A maioria delas eu posso garantir isso para vocês, procuram os seus perfis em redes sociais. E dependendo do que você está postando, você está perdendo grandes oportunidades na sua vida profissional. Por exemplo, vamos pegar algo aí que você pode postar. Fez um curso? Posta. Você no curso, tá? Que você fez o curso, coloca uma descrição simples, tá falando o que você podia falar. Eu coloquei aqui, ó, como falar e ser entendido. Coloquei uma frase do Nelson Mandela, que ele diz assim, ó, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreenda, isso entra na cabeça dele. Se você falar
com ele na sua própria linguagem, você atinge seu coração. Tem uma outra frase também, que eu ouvi até o Luciano Huck falando isso, que ele fala que o testemunho arrasta multidões. Que o nosso testemunho tem uma outra fala anterior a essa, tá? Que ele fala que vale mais o nosso testemunho, que o testemunho vai arrastar multidões. Agora eu vou falar aqui de ruídos físicos. Tá? O que é isso? É interferência externa, por exemplo, um alto-falante. Vamos pegar aí. Você está conversando, tem música de fundo, tem um telefone tocando, tem um barulho de um carro lá fora, tem outras pessoas conversando. Tá? Isso tem tudo na apostila de vocês, tá, pessoal? Tem barulho alto na vizinhança falando, por exemplo, a mesma coisa. Eu estou gravando essa aula aqui, meu cachorro está latindo, meu vizinho está gritando, passa um ônibus, faz um barulhão ali fora. Então tem tudo isso. Aí outros ruídos, né? Fisiológicos. A barreira fisiológica de comunicação ocorre devido à condição física do falante ou do ouvinte, que pode interferir na efetividade da comunicação e no recebimento das mensagens de maneira clara e precisa. Aí ele fala, aí eu comentei aí, né? O ruído fisiológico pode ser uma deficiência física, disfunção sensorial e outras disfunções físicas. Vamos lá. Fome, fadiga, dor de cabeça muscular, falar muito rápido ou muito devagar, cegueiras, efeitos fisiológicos de medicamentos que afetam a maneira do indivíduo pensar ou sente, né? Ou a maneira que ele está se sentindo. Talvez, vamos pegar aí, fica sonolento, alguma coisa desse tipo. Ruídos psicológicos, tá? Aí já vou direto, tá? Tem toda a informação aí. Preocupação com o problema pode deixar um colaborador desatento em uma reunião de equipe. Sarcasmo, emoção como raiva, tristeza e alegria. Talvez ele acabou de discutir com o líder do setor, já vai para uma reunião bravo, estressado. Tá? Então tem tudo isso. Sentimentos defensivos, preconceitos, isso tudo pode interferir na comunicação. Ok? Ruídos semântico. É a interferência criada quando o falante usa uma linguagem que tem significado diferente para o ouvinte. Ou seja, o falante e o ouvinte têm interpretações diferentes do significado de certas palavras. Aí eu coloquei como exemplo, ó, quando você participa de um evento corporativo no qual o palestrante usa termos desconhecidos, você não entende o sentido geral das frases. Isso acontece com frequência nas áreas de direito, saúde e tecnologia. Aí, vamos lá, vamos para exemplos aí. Já sentou na frente de um médico e ele começou a falar aqueles termos técnicos para você não entendeu nada. Tá? Talvez ele está falando que você está apenas com uma dor de cabeça. Ele usa uns termos técnicos lá que a gente não entende nada. Mesma coisa direito. Esses dias eu estava lendo uma ata de audiência. Olha, vou falar uma coisa. Cada palavra que é complicada de se entender. A mesma coisa da tecnologia, né? Por exemplo, para quem não conhece, algumas coisas aí é meio complicado de se entender. Tá? Aí também tem, no semântico, tem os jargões, né? Regionalismo. Cada região tem um termo de se falar. Ok? Agora você tem, na sequência aí a gente colocou valores e crenças. Tá? Aí, o que entra em valores e crenças? Eu coloquei para vocês assim, ó, entenda que seus valores são tudo do que você consegue viver sem. Que você não consegue viver sem. E as crenças são os significados que damos às coisas. Exemplos. Eu acho que o dinheiro é fácil de se conseguir e nunca vou achar dificuldade em encontrá-lo. Minha crença pessoal. Mas tem gente que pensa diferente. Então evite a divergência e apenas aceite que somos diferentes. Tá? Desinteresse. Aceite que nem sempre as pessoas estão interessadas no que você diz ou escreve. Talvez você vai dar uma palestra
você vai fazer uma reunião, tem gente no meio lá que não vai estar interessado no que você vai estar falando, tá? Mas você tem que, vamos dizer assim, matar a bola no peito e seguir em frente para fazer o gol, ok? Agora, o falar em público que eu comentei com vocês. Eu tinha uma série de dificuldades. Quando eu comecei, eu me formei em processamento de dados e na sequência eu fiz pós em análise de sistemas. E aí tudo bem, tá? É o homem e a máquina. E em determinada parte da vida eu fui para a igreja evangélica. E eu sempre tinha, né, uma dificuldade para se falar em público. Até uma vez eu fui convidado para dar uma palestra num evento de um escritório de contabilidade da cidade. E quando nós negociamos essa palestra, era para se falar de informática, eu conversando com a pessoa, né, com a pessoa que me convidou, falou, não, é uma palestra pequena, são poucas pessoas e é coisa simples, é só você falar a importância, na época era a importância da internet no nosso dia a dia. Pessoal, cheguei no salão, o salão com 300 pessoas e eu sozinho em cima do palco. Imagina, na época eu tinha 22 anos, as pernas tremiam, as mãos tremiam. Eu tive que usar um pedestal para conseguir dar a palestra, de tanto que eu segurava o microfone e minha mão tremia. Mas a palestra foi muito bem aceita, foi um sucesso. E com isso, eu comecei a buscar formas de passar por isso, tá? De tirar essa tensão. Fiz algumas qualificações, alguns cursos que me ajudaram nisso. E hoje, por exemplo, eu volto, como eu disse, né? Hoje eu frequento uma igreja evangélica e sempre a gente tem a oportunidade de estar falando algo. E hoje ainda dá aquele frio na barriga, tudo, mas a gente tem mais facilidade para se expressar, para se falar no nosso dia a dia. Então são coisas que vão acontecer, tá? Aí vença seu medo e ansiedade. Então são todas essas coisas que a gente precisa trabalhar. Aí, ó, no Trabalhe Sua Voz, eu coloquei aqui embaixo, ó, alguns... Isso também, pessoal, tem vídeos no YouTube mesmo que nos ensina essas técnicas aqui, ok? Então talvez vocês vão falar... Eu mesmo pensei na época que eu fiz, a hora que estava passando esses exercícios de aquecimento de voz, eu falei, mas isso é brincadeira. O pessoal deve estar tirando sarro na minha cara. E não, são técnicas que nos ajudam no dia a dia. Aí outra coisa que eu coloquei, ficar atento à pronúncia e vocabulário, tá? Por exemplo, suprimir R e S no fim da palavra. Aí, em vez de a gente falar fazer, a gente faz fazer. Em vez de vamos, vamos. Tá? Em vez de, por exemplo, igual eu coloquei embaixo. Em vez de falar peixe, a gente fala peixe. Não, num. Tá? Então, umas coisas aí que a gente tem que ficar atento a isso. Treinar a expressão corporal também. Tá? Seria... eu coloquei até algumas dicas aí em prática. Faça um gesto para cada informação importante que disser. Não tenha pressa de voltar à posição normal depois do gesto. Gesticule com os braços sempre acima da linha da cintura. Tá? Marque o ritmo de fala com os braços na frente do corpo. Então são dicas aí que eu passei que nos ajudam no dia a dia. Tá? Cuidar da imagem, a gente volta a falar daquela opção que nós já falamos também. E, por fim, a gente conquistar o público.
né? Isso daí é só com treinamento. Não adianta você chegar e falar assim, não, hoje eu vou começar a dar uma palestra. Tá? Hoje eu vou chegar na frente do público e vou arrebentar. Não existe isso, pessoal. Você tem que ter... Você vai se qualificar, você vai fazer treinamentos. Tá? Tem gente que tem mais facilidade, alguns menos, tá? Mas todos são capazes de fazer. Ok? Depois, na sequência, a técnica para fechamento de vendas. Tá? Nós temos aí algumas técnicas, tá, de fechamento que nós vamos até ter um exercício na apostila de vocês que tem, eu vou passar no finalzinho para vocês aí, tá? Aqui, ó, eu coloquei sinais e linguagem, ajuda demais, tá? Então, por exemplo, inclinar-se para frente, olhar nos olhos, tudo coisa que nós já falamos lá anteriormente, tá? O comprador traz papéis consigo, ele demonstra sinais de nervosismo, como mãos inquietas, por exemplo, braços cruzados, cara fechada, boca cerrada. Então tudo isso pode ser um indicativo, tá, de como está a pessoa que veio fazer a compra. E com isso você vai criando métodos para conquistá-lo, vamos dizer assim, para dar, como eu citei aqui, né, para dar um checkmate nele. Por exemplo, a condução do fechamento. Tá? Não adianta você ser muito apressado. Não adianta você querer fazer aquela venda correndo. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Você tem que mostrar as vantagens, os benefícios, tá? Tudo aquilo para deixar claro para o cliente o que ele está comprando. Tá? Eu até coloquei aí, ó, alguns exemplos principais. Se você for optar por isso, quanto precisaria? Você vai questionando o seu cliente e você vai buscando, você vai pegando essas informações para ele. Tá? E isso você vai ter algo concreto para oferecer para ele. Ok? Aí eu coloquei, ó, por exemplo, um diferencial do nosso dia a dia aí. Por exemplo, um vendedor, ele vai numa loja, aconteceu isso comigo. Alguns anos atrás, eu precisava comprar um som. E eu sempre comprei numa determinada loja. Estava acostumado a comprar. E quando eu citei que eu precisava comprar um aparelho de som, um amigo meu pegou e falou assim, tem uma loja fulano trabalha, tá até mais barato. Onde você vai comprar? Eu falei tal. Ele falou assim, nossa, tá muito mais barato lá na... E realmente, eu fui na loja, estava uma diferença de R$100 o produto. Aí quando nós chegamos, eu fiquei 15 minutos em pé esperando para ser atendido. Até que eu cheguei e o pessoal tomando numa mesinha, num balcão, tomando café, com uniforme, com crachá, tudo mais. Esperei os 15 minutos. De repente veio um cliente, veio um vendedor, perguntou o que eu desejava, eu falei. Mais 10 minutos só para ele ficar olhando na tela do computador. Ok. Aí saiu para ver mais uma determinada coisa, me parou no meio do corredor novamente, ficou conversando com outro vendedor. Eu agradeci, levantei e entrei na loja que eu estou acostumado a comprar, que era logo na frente. Em menos de 5 minutos, eu saí com o aparelho que eu precisava. Aqueles R$100 que tinha de diferença não valia a pena pelo mau atendimento, pelo comportamento daqueles vendedores. Então, nós temos que nos atentar a isso, na atenção aos clientes. Tá? Não vou citar nome de loja para não ser antiético. Tá? Aí cai nisso que eu falei, ó, gerando estresse. Eu fiquei 25 minutos, 15 aguardando e mais 10 ele olhando no computador. E se eu tivesse aguardado, certamente eu estaria esperando mais... Certamente eu deveria esperar mais uns 15, 20 minutos até voltar a ser atendido.
E entrei na loja a qual eu estava acostumado, só falei o produto que eu queria, saí com o produto na mão. Ok, pessoal? Então essa é a nossa primeira aula, tá? Que nós tivemos. Espero que eu tenha sido claro nas informações. Eu vou mostrar para vocês, antes de a gente finalizar, eu sempre coloco aqui no final dos slides, né, que a gente tem uma prática, um exercício na apostila. Talvez a minha numeração de páginas esteja diferente da de vocês, tá? Que eu estou com a apostila a qual eu enviei e não com que a gráfica finalizou. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Nós vamos pegar, eu vou fechar aqui. Eu tenho para falar do currículo. Eu usei muito tempo por esse currículo aqui, ó. Feinho, né? Hoje eu estou usando este currículo aqui, ó. São as mesmas informações, tá? Só que de maneira diferente aí. Coloco minhas redes sociais. Se vocês quiserem entrar lá também, pessoal, ó, dá uma olhada. O meu Face é sério.marte.3, tá? Tá aqui, ó. Não tem muito... Tá aqui, tá? Para vocês. E o meu Instagram. E os 2 e-mails que eu uso com mais frequência aí. Ok? Então, pessoal, são essa, por exemplo, por que eu fiz a mudança? Eu vi que o meu primeiro currículo estava ficando muito simples, tá? Então resolvi mudar, usei a mesma foto, tá? Não tem, inclusive a foto que eu uso no canal onde eu posto as aulas de vocês, tá? Aí coloquei minha formação e tudo mais. Mudei para melhorar o visual do meu currículo. Na apostila eu coloquei um exercício aí para vocês, ó. Só na apostila tem o mesmo conteúdo dos slides que eu passei para vocês, tá? Da apresentação. Coloquei um apresentando aqui, um praticando. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 canetas esferográficas, tá? Só que de marcas diferentes, mesmo valor. Eu quero que vocês me mandem alguns questionamentos sobre como vocês venderiam esse produto. Só que tem um detalhe. Vocês vão tentar me vender essa caneta aqui, ó. Não, a Bic não. Eles vão tentar me vender essa caneta aqui. Qual os argumentos que vocês me trariam para que eu comprasse essa caneta e não essa daqui? São os mesmos valores, as duas são azul e esferográficas. Só que vocês vão me vender essa caneta aqui. Quando nós tivermos, espero que em breve, nós já possamos estar todos reunidos na sala de aula, nós vamos fazer essa dinâmica com grupos, tá? Igual eu coloquei aqui na apostila. Mas no momento, eu quero que vocês criem argumentos, tá? Para me vender essa caneta aqui do grupo 2, ao invés desta. Ok? Vou colocar isso no grupo aí de vocês. E aqui tem um questionário que vocês vão me responder essas 3 questões aqui. 3 não, opa, são 6 questões, tá? Eu não sei se está na minha aqui está na página 30, não sei se na de vocês estão na 30, mas é o questionário do capítulo 1, ok? Eles vão me responder essas 6 questões, me mandar foto, tá, no grupo. Ok, pessoal? Espero que tenha sido claro. Na próxima aula nós voltamos a falar de marketing e vendas já no capítulo 2. Obrigado e até a próxima aula.